O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou a intenção de enviar ao Congresso Nacional um projeto para taxar os super ricos. A proposta deve ir junto com o projeto de orçamento para 2024. A solução do Brasil ela vai ser encontrada quando a gente decidir colocar o rico no imposto de renda e o pobre no orçamento. 45 bilhões de reais. Esse dinheirão é o que o governo pretende arrecadar ao cobrar impostos dos chamados super ricos. O Brasil é cheio de grandes fortunas, só que atualmente também é um dos países que mais está perdendo seus milionários. Mas o que está por trás das fugas dos ricos do Brasil? No mundo moderno, um país tem alguns caminhos para a prosperidade. Um deles é a atração de capital, aliado a outros fatores que promovem o desenvolvimento da economia. O Brasil é um país que, na mesma medida que é capaz de atrair muitos investimentos estrangeiros, também os afasta frequentemente. É um constante vai e vem, mas no fim do dia o Brasil atrai uma certa riqueza. Ou será que atraía? O número de milionários fugindo do país não para de subir. Quem tem condições não quer ficar aqui. A relação do Brasil com milionários também é um pouco complexa, dado que temos uma penca de políticos que desejam taxá-los até os ossos, inclusive o governo atual, como veremos até o fim do vídeo. Para entendermos melhor qual o problema em toda essa situação, precisamos saber que a existência desses milionários pode contribuir para o desenvolvimento brasileiro de diversas formas, inclusive ajudando as demais camadas da população. Muitas vezes, eles são responsáveis por inovações e empreendimentos que criam empregos e oportunidades econômicas, além de pagarem uma grande quantidade de impostos que podem ser usados para financiar serviços públicos e programas sociais. Mas o Brasil está numa contramão do ideal, espantando milionários aos montes. E sabe o pior? Nossos parceiros do BRICS também estão fazendo a mesma coisa. O Brasil foi o quinto país que mais perdeu milionário em 2023, no sentido de que eles decidiram, por livre e espontânea vontade, sair daqui. Cerca de 1.200 ricaços meteram o pé do país, sem mais nem menos. Dezenas de países sofreram do mesmo, mas isso não significa que seja uma tendência global, o que é algo um tanto óbvio. Apesar deles estarem saindo de vários lugares, eles estão voando para outros, ávidos em recebê-los. O Brasil, infelizmente, não está na lista de destinos dos ricos, uma lista de verdadeiro respeito, e, curiosamente, tem altos níveis de desenvolvimento econômico e social. Estados Unidos, Canadá, Suíça, Emirados Árabes Unidos, Austrália, Singapura, Grécia, França e até Portugal. Essa é a prestigiada lista dos países que receberam novos milionários até aqui em 2023. Uma lista de elite e que o Brasil é incapaz de estar presente. Nesse seleto grupo, o país que mais recebeu milionários foi a Austrália, com 5.200. Em seguida temos os Estados Unidos, com 2.100 e o Canadá com outros 1.600. A Grécia, tida como um país falido pouquíssimo tempo atrás, continua atraindo milionários, ultrapassando a casa dos 1.200. Mas vamos pegar Portugal de exemplo sobre como o Brasil poderia melhorar nesse aspecto. Portugal é uma nação plenamente desenvolvida, no continente com o melhor IDH do planeta, rico culturalmente e um ótimo lugar para se morar. Mas qual exatamente é o grande diferencial português? Sabemos que recentemente o país tem passado apertos por conta da taxa de natalidade e inversão da pirâmide etária, problemas que assolam o mundo moderno. Inclusive, fiz um vídeo completo sobre esse assunto, que está listado no card e na descrição. Porém, nossos amigos lusitanos sabem melhor do que qualquer um que a fortuna dos milionários seria um grande auxílio para enfrentar seus problemas atuais. Por isso, Portugal conta com um programa específico para dar esse incentivo, o Golden Visa. Ele concede autorização de residência temporária a estrangeiros que comprovem a realização de determinados tipos de investimento em Portugal. O visto oferece 3 opções de investimento. A primeira é imobiliária. Se você comprar um imóvel com valor mínimo de 500 mil euros, localizado em qualquer parte do território lusitano, estará elegível ao programa. A segunda opção é a de capital. Se realizar uma transferência de capitais para Portugal, que alcance ou supere o valor mínimo de 1,5 milhão de euros para aplicação em empresas ou fundos de investimentos, também estará elegível ao visto dourado. Por fim, a terceira opção para elegibilidade se refere à criação de emprego em solo português. Se você abrir uma empresa lá e criar formalmente 10 postos de trabalho, também se tornará apto a aplicar ao programa especial de visto. Entre 2012 e 2022, o programa atraiu mais de 100 mil investidores, que injetaram 7 bilhões de euros em Portugal. Cidadãos chineses representaram quase metade das 11 mil autorizações de residência concedidas pelo programa. Sabe qual o segundo povo que mais aplica ao programa? O brasileiro. Somos a segunda nação mais beneficiada pelo Golden Visa, tendo investido 870 milhões de euros nele nos últimos 10 anos. Dinheiro de brasileiro indo para o exterior. Por que será que eles não
querem manter esse dinheiro em nosso próprio país. Curiosidades à parte, o Brasil também tem um programa similar para investidores estrangeiros conseguirem um visto aqui. De qualquer forma, isso não impediu que os milionários fugissem. O que há de errado com o nosso país? Vamos supor que você tivesse o poder de decisão total em suas mãos. Você taxaria ou não as grandes fortunas? Deixe sua resposta nos comentários. Bom, esse é um tema polêmico, pois apesar de parecer uma solução óbvia para muitas pessoas, não se mostra muito eficaz na prática. Prevista na Constituição, mas nunca regulamentada, a taxação de grandes fortunas conta com significativo apoio popular, de acordo com o Instituto Data Senado, vinculado ao Congresso Nacional. Segundo ele, 62% dos brasileiros concordam com a criação de um imposto específico para os mais ricos do país. Segundo o levantamento do Panorama Político de 2023, 34% desaprovam a taxação de grandes fortunas, enquanto 5% dos entrevistados não sabiam. Mas o que caracterizaria uma grande fortuna? Apesar de o tema ter movimentado os debates durante o período eleitoral, há uma grande divisão entre os brasileiros sobre qual faixa patrimonial seria considerada uma grande fortuna e, portanto, estaria sujeita à taxação. Para alguns, acima de 1 milhão já deveria ser taxado. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, parece concordar com essa ideia. Isso porque no último mês de agosto, ele assinou uma medida provisória para taxar os super ricos. Em defesa da medida, Lula disse que se trata de algo justo e sensato. Nas palavras dele, eu espero que o Congresso Nacional, de forma madura, ao invés de proteger os mais ricos, proteja os mais pobres, que é o que o Brasil está precisando para ser uma sociedade mais democrática. O projeto visa taxar fundos exclusivos com investimento mínimo de 10 milhões de reais. Com a medida, o governo espera conseguir 24 bilhões de reais nos próximos 3 anos. A taxação desses fundos servirá, segundo o governo, como compensação para o aumento da faixa de isenção do imposto de renda. Segundo estimativas do próprio governo, 2,5 mil brasileiros contam com recursos aplicados em fundos exclusivos, que acumulam 756,8 bilhões de reais. O governo também informou que encaminhou ao Congresso projeto de lei que prevê a tributação anual de rendimentos de capital aplicado no exterior, desenhado sob medida dependendo do perfil de risco e dos objetivos de rendimento do investidor. Os fundos exclusivos são muito usados por famílias ricas em processos sucessórios. Para um milionário transmitir uma herança, por exemplo, basta doar cotas do fundo para os herdeiros ainda em vida, evitando os custos e burocracias do processo de inventário. No fundo exclusivo, há algumas restrições quanto ao número de aportes e resgates que o investidor pode fazer e quanto à periodicidade dessas retiradas. De qualquer forma, o governo não deve parar por aí. Existe forte pressão dos apoiadores do atual governo para ele taxar as grandes fortunas até onde der, não só tributando os fundos exclusivos. Seria essa uma justificativa para tantos brasileiros milionários estarem saindo daqui? E o pior, seria uma justificativa para milionários estrangeiros não quererem mais investir no Brasil? Bem, lembra daquela lista dos países de onde os milionários mais saíram? Então, o Brasil figura nesse infame top 5, mas existe um detalhe importante no resto do grupo. 4 desses 5 são membros dos BRICS, respectivamente China, Índia, Rússia e, claro, Brasil. A China viu 13 mil milionários saírem de seu país. A Índia viu outros 6.500 saírem. A Rússia mais 3 mil. O que isso pode dizer sobre os BRICS? Que talvez eles não sejam tão atrativos para os milionários fixarem residência. A China é uma ditadura comunista que não tem medo sequer de reprimir seus cidadãos mais ricos. A Rússia está isolada da economia europeia e americana, com seus famigerados oligarcas tendo bens apreendidos e sendo fiscalmente punidos há mais de um ano. Curiosamente, um outro membro dos BRICS está no top 10, a África do Sul. Infelizmente, o Brasil está seguindo o passo de seus aliados controversos. Estamos num grupo de amigos que são má influência e não existe nenhum sinal que o Brasil pretenda seguir por outro caminho, mudar sua abordagem ou testar outros modelos de incentivo a investimentos, como Portugal. Por isso, os milionários daqui querem seguir também apenas uma direção: o caminho para a saída do Brasil. No fim das contas, depender de decisões de governos e líderes já sabemos que é uma furada. Cada dia inventam novos impostos e taxações que corroem nosso poder de compra e independência financeira. É por isso que estou criando uma legião de mestres digitais para faturar até 3 mil dólares todos os meses, usando um computador com acesso à internet, sem falar inglês, sem precisar se expor e sem precisar vender absolutamente nada. Se você quer fazer parte desse movimento e construir uma renda em dólar de forma segura e prática, preparei uma apresentação gratuita. Basta clicar no link da descrição ou no comentário fixado. O Brasil tá virando piada mundial? É o que te explico no vídeo que aparece agora na sua tela. Por esse vídeo é isso, um forte abraço e bons negócios!